Quando se trata de fé em Jesus Cristo, não existe neutralidade. A postura é crucial. Não podemos ter um pé dentro e outro fora quando se trata das coisas de Deus. É imperativo não permanecer em cima do muro ao decidir servir a Jesus Cristo ou não. O Senhor não tolera a mornidão. É necessário estar completamente apaixonado e queimando por Ele, sem meio termo. Ao afirmarmos ser seguidores de Cristo, não podemos dividir nossa devoção ao meio. A aposta é total. Precisamos colocar tudo nele para que ele se aproxime de nós e forneça tudo o que precisamos. Viver uma vida radical, porém gratificante, é o caminho. Considere as palavras de Jesus em Mateus 6,24, destacando que ninguém pode servir a dois senhores. Substitua dinheiro por outras áreas da vida, como carreira, validação de outros ou vícios, e perceba a necessidade de total devoção a Deus. A mensagem de Apocalipse 3:15-6 ressalta a aversão de Deus à mornidão, ilustrando que ser morno é repugnante aos olhos divinos. A escolha se apresenta clara: dar toda a vida a Jesus Cristo, permitindo que Ele transforme e abençoe, ou insistir em seguir o próprio caminho. A dualidade na vida é evidente, tanto internamente quanto externamente, entre o que é santo e aceitável a Deus e os prazeres mundanos. A vida justa em um mundo hostil implica que Jesus Cristo tem autoridade sobre nossas escolhas, governando nossos pensamentos e ações. Escolher viver no acampamento de Deus significa aceitar que somente Jesus reina em nossa vida. Não há compromisso, é uma chamada para ser separado, dedicado totalmente a Deus. A perspectiva celestial implica total dedicação e comprometimento para correr a corrida da fé, mantendo uma vida de justiça. O dilema fundamental é a escolha entre Jesus Cristo e o mundo. Não há meio termo. Ou aceitamos e recebemos Jesus como a autoridade em nossas vidas, ou temos outra coisa ou pessoa no centro do coração. Mateus 6,33 destaca a busca prioritária pelo reino de Deus e sua justiça. Estamos sendo instruídos a escolher Jesus Cristo em um mundo que o rejeita, reconhecendo que nossas ações afetarão o mundo invisível. Finalmente, a ênfase recai sobre os sinais nos últimos dias. A oração é para não perder o derramamento do Espírito Santo, pois Deus está buscando aqueles totalmente comprometidos e confiantes nele. A importância de acordar para a realidade do céu e inferno é destacada, lembrando-nos de que o tempo neste mundo é limitado. A conclusão é uma visão positiva do céu como o lugar melhor, livre de doenças e tristezas, na eterna presença do Senhor. Rebelde curvar-se a Cristo ou curvar-se ao diabo, servir a Jesus ou servir a este mundo. Não há terceira opção. Você está em um acampamento ou outro, em que nunca poderá estar em ambos os campos ao mesmo tempo. Agora, há outra maneira de ver as coisas. Existe essa dualidade na vida. Você tem uma imagem percebida de si mesmo, e então há a imagem percebida por outros sobre você. Há pessoas que gostam de você, pessoas que amam você e querem trabalhar com você. Mas há aqueles que nunca vão gostar de você, não importa o que você faça. No mesmo hospital que supervisiona o nascimento de muitos bebês, é o mesmo hospital que, do outro lado do prédio, vê as pessoas respirarem pela última vez. Respira e trazê-lo um pouco mais perto. Abraçar os mesmos membros da igreja que podem levar as pessoas a Cristo pode, infelizmente, ser o primeiro a condenar, julgar e falar sobre alguém caindo em pecado. Sim, se houver uma coisa que aprendi nesta vida, é que existem dois lados. E quero dizer, se você olhar para alguém como Davi, sabemos que o mesmo Davi, que foi descrito como um homem segundo o próprio coração de Deus, aquele que foi escolhido e ungido por Deus, até ele tinha outro lado. Um lado que olhava para o banho de Batseba, com os olhos cheios de luxúria. Um lado que o levou a cometer adultério e assassinato. Mas isso é o mesmo Davi.
O mesmo pode ser dito de Elias. O mesmo Elias que derrotou centenas de profetas, clamando ao Senhor para responder às suas orações com fogo do céu. Este mesmo Elias fugiu para se esconder de Jezabel. Você vê, a dura realidade desta vida é que existem dois lados em tudo, mesmo dentro de nós mesmos. Lutamos, somos puxados em uma direção para fazer o que é santo, agradável e aceitável a Deus. Por outro lado, este corpo, esta carne quer ser associada aos prazeres desta vida. Mas o objetivo do meu ensinamento hoje é fazer com que você considere cuidadosamente sua resposta a esta pergunta. Você é a favor ou contra Jesus Cristo? Você pode pular em sua própria defesa e dizer: bem, não é como se eu fosse contra Jesus. Mas eu quero que você veja que existem apenas dois campos. Existem apenas dois reinos. Você é para ele, ou você não tem Jesus Cristo no trono do seu coração. Ou você tem outra coisa, outra pessoa no centro do seu coração. Me ouça claramente quando eu te contar que existem apenas duas escolhas em termos de eternidade. Você se encontrará no céu ou no inferno, e santos, sobre os quais precisamos conversar, essas coisas que precisamos estar sempre conscientes de. O que fazemos hoje, enquanto ainda estamos vivos e respirando, afetará o mundo invisível por nós. Mateus 6,33 coloca desta forma: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Uma tradução diferente diz: mas primeiro e mais importante, procure em lutar por seu reino e sua justiça, sua maneira de fazer e ser, corrigir a atitude e o caráter de Deus, e todas estas coisas serão dadas a você. Para colocar isso em perspectiva, estamos sendo instruídos a escolher Jesus Cristo de uma forma mundo que o está rejeitando. Estamos sendo chamados a viver uma vida justa em um mundo hostil. Estar no acampamento de Deus significa que somente Jesus Cristo governa e reina em sua vida. Não há outro Deus a quem você se curva, apenas Jesus. Viver uma vida justa em um mundo hostil significa que Jesus Cristo tem autoridade sobre as escolhas que você faz. Ele governa sua vida de pensamento. Ele é o fator motivador por trás de suas ações. Praticar uma vida de retidão em um mundo hostil é um chamado para ser separado. Você começa a pensar que Deus é santo, portanto, devo ser santo. Estou neste mundo, mas não devo ser deste mundo. Viver uma vida de justiça num mundo hostil significa ter uma perspectiva celestial. Há comprometimento total, dedicação total para correr a corrida, para combater o bom combate da fé sem comprometer. Viver uma vida de justiça num mundo hostil significa que você entregou absolutamente sua vontade para que Deus tenha a sua maneira. Então, deixe-me perguntar a você: em que reino você está vivendo? Porque, como dizem, há o reino de Deus e o reino da escuridão. Que reino você está desejando? Para qual reino você é servo? A Bíblia é clara em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. É uma escolha fundamental. Ou você odeia um e ama o outro, ou é dedicado a um e despreza o outro. Não há espaço para meio termo. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando você dá sua vida para Cristo, algo incrível acontece. Chama-se nascer de novo. Você morre para a carne e para o pecado. E é um processo contínuo até se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus. Então, eu encorajo você. Não pode viver em ambos os mundos. Não pode servir a Deus e ao diabo. Não há meio termo. Escolha. É Deus ou nada. É Deus acima de tudo. É Deus acima de todos. O reino das trevas não oferece nada de significativo, nada eterno. Mas, o reino de Deus, isso é uma história totalmente diferente. Oferece vida eterna, alegria, paz e o privilégio de estar na presença do Todo-Poderoso. Então, escolha o reino de Deus.
Escolha a vida em vez da morte. Escolha Jesus. Porque no final das contas, é a escolha que define o curso da eternidade. A busca divina por aqueles que são totalmente comprometidos e confiantes no Senhor. É um convite para mantermos nossos olhos e ouvidos abertos aos sinais preciosos que Deus nos envia nos últimos dias. Vamos mergulhar nessa jornada espiritual. Os olhos do Senhor estão buscando, incansáveis, por corações totalmente comprometidos. Aqueles que confiam plenamente, que depositam sua fé no Deus Todo-Poderoso. Num mundo cheio de obstáculos, a mensagem é clara. Não coloque sua confiança nas pessoas, mas confie em Deus, pois Ele está atento a cada movimento na terra. Nossa oração principal reflete o anseio de mantermos nossos sentidos aguçados. Pedimos ao Senhor que nos ajude a permanecer alertas, abrindo nossos olhos e ouvidos para não perdermos os sinais divinos. A passagem bíblica em Atos 2,17 ressoa em nossa prece, destacando a promessa do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. A ênfase está no temor de perder esse sinal extraordinário. O roteiro destaca a tragédia que seria para um crente perder o derramamento do poder do Espírito Santo. É um apelo para que nos tornemos receptores ativos desse fluxo constante que Deus prometeu nos enviar nos últimos dias. Enquanto muitos focam nos sinais de desastre e instabilidade, a verdadeira atenção deve ser direcionada ao sinal divino do Espírito sendo derramado. O roteiro ressalta a importância de não perdermos esse sinal notável, destacando-o como a prioridade máxima em nossas orações e vigilância espiritual. Nos últimos dias, devemos estar centrados no Espírito Santo, buscando ser participantes ativos desse derramamento divino. O alerta final ressoa. Se não estivermos orando e vigiando, o dia do Senhor nos surpreenderá. A promessa de um lugar preparado para nós na casa do Pai encerra o roteiro, lembrando-nos da esperança que temos ao permanecer fiéis e atentos aos sinais divinos. Que essa mensagem inspire e fortaleça aqueles que a ouvem. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 2 e 3, encontramos um chamado poderoso. A Bíblia nos convida a despertar para a verdade, e através das palavras inspiradas, somos alertados sobre as consequências de permanecer adormecidos. Vamos explorar essas mensagens divinas. A passagem destaca a urgência de acordar e fortalecer o que resta. Visualizemos essa chamada como uma oportunidade divina para uma transformação pessoal. Ao nos despertarmos, reconhecemos a importância de fortalecer nossa fé, nosso propósito e nossa comunhão com Deus. Deus observa nossas ações inacabadas, aquelas áreas em que hesitamos ou negligenciamos. A Bíblia nos adverte que, aos olhos divinos, nossas obras incompletas não passam despercebidas. É momento de refletir sobre o que iniciamos e não concluímos diante do Criador. A exortação continua, instando-nos a lembrar do que recebemos e ouvimos. Devemos segurar firmemente essas verdades e, se necessário, nos arrepender. Esta é uma chamada à ação, uma oportunidade para alinhar nossas vidas com os princípios divinos. Uma advertência solene surge. Se não acordarmos, Deus virá como um ladrão, surpreendendo-nos no momento em que menos esperamos. A incerteza do tempo nos incentiva a estar sempre preparados espiritualmente, conscientes de que a intervenção divina pode ocorrer a qualquer momento. A metáfora do sono e do despertar ressoa em todo o texto, enfatizando o chamado de Deus para a consciência espiritual. Assim como um motorista distraído pode perder sinais de trânsito importantes, somos lembrados de prestar atenção aos sinais divinos que nos guiam na jornada da vida. A palavra de Deus está repleta de sinais para nossa orientação. Estes não são apenas alertas, mas expressões do amor divino. Cada sinal nos lembra que o tempo na Terra é finito.
Esta mensagem não é apenas um alerta sombrio, mas uma boa notícia, pois revela a oportunidade de uma eternidade transformada.